Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, né? Espero que muitas vezes também, né? E que Deus prolongue a minha vida, né? O meu testemunho que vai longe, enfim, que seja uma bênção, né? Porque a gente tem que se alegrar, né? Tem que falar coisas que edificam, né? Eu acho que é por aí, né? Porque trazer contenda, trazer disenção, trazer ira, revolta, né? Tem gente que se dedica a isso, mas a minha chamada é outra, perdão, união, né? Paz, né? Trazer, edificar, né? Porque, não sei, cada um tem uma chamada, né? Tem uns que se dedicam para outras coisas, né? Tem um pensamento aí voltado, sei lá para quê, né? É uma coisa que Deus fala, né? Não removeis os limites antigos, né? Que estabeleceram seus pais. Tem gente que surge de uma hora para outra e quer derrubar tudo. Nada serve. Pessoas que não têm maturidade, talvez, né? Claro, os limites antigos, corretos, bons, né? Se alguma coisa tem que mudar, podemos mudar, mas não essa onda aí, né, que surgiu nos últimos dias aí, nos últimos tempos, né? Rebelião, confusão, ódio, divisão, né? Pessoas promovendo, né, rebelião, revolta, amaldiçoando, de repente, instituições, né, que custaram muito sacrifício. Um país é feito de muito sacrifício, pessoal. E aí um tipo aí, figurão aí, chega de um dia para o outro e acho que ele é o primeiro né, que tem sido o jeito dele, né? Não sabe de onde veio, como surgiu, vê um monumento aí, a cabeça dele vazia, oca, qualquer um bota uma ideia e o cara, né? Meu pai me aconselhou, meu pai era uma pessoa sábia. Quando ele se manifestava, ele me dava assim, uns toques, né? Ele dizia assim que tem que manter o que os antigos fizeram. Se tem um monumento ali é porque houve um motivo. Em tal época aconteceu realmente, né? E tá lá. Agora chegam os despavetados aí, né? Querendo mudança e querendo insatisfeito com tudo, né? E dentro da igreja também. Eu, como evangélico, como servo de Deus, eu digo, né? Tem uma igreja lá que, pá, aparência, né? Mas ali tem trabalho, tem dedicação, tem sacrifício. Uma geração não vem, não surge para destruir a outra, né? Não funciona assim, né? Lá o Poço de Jacó, tá até hoje lá, Poço de Jacó, né? Agora ali os árabes ali destruíram lá os monumentos que foi feito pro Jonas. Os malucos lá depredaram, destruíram os monumentos, o túmulo de Jonas, né? Mas gente não tem nada que ver com a história, não sei, o passado é uma rebelião, a cabeça é um tumulto, né? Quantos servos de Deus foram martirizados de repente por um bando de loucos, né? É verdade. Vamos fazer uma pequena oração, pessoal. Jesus, aqui estou na tua presença, peço tua ajuda, tua misericórdia, que me dê sabedoria, me dê discernimento, falar a tua palavra segundo aquilo que aprendemos da Bíblia, não aprender de fontes estranhas, não. Eu peço a tua ajuda, a tua sabedoria, Espírito Santo me dirige, peço em nome de Jesus, amém.
Então nós vemos aí hoje em dia, né? Surge seitas aí, né? Tu não pode dizer isso, tu não pode falar assim, tu não pode se batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, que é nome, não é nome, tem que ser só o nome de Jesus. Então tem a seita mesmo, sabe? Manipular, distorcer a palavra de Deus, né? Uma época o cara dizia assim, ó, abençoar em o nome do Jesus, em o nome do Jesus. Então criam picuinhas, mas na verdade é o coração do homem. Se ele é fiel, se ele é verdadeiro, se ele busca a Deus, se ele tem paz com o Senhor, se ele tem paz com a família, amém. Agora o cara já todo entrevado e querer falar de Deus, né? Já começa a pisar, né? A tropicar, como se diz, né? Não é um papo correto, é meio estranho, né? Ele está querendo meio que induzir a pessoa a pensar diferente. Lá no Uruguai eu tive experiência, agora, a última vez que eu fui, e eu cheguei num lugar, um horário meio estranho, e procurei a casa de um irmão, né? E aí bati lá, me atenderam, quem é, tal, eu disse, por acaso aí que mora, fulano de tal? Não, saiu e tal, pá. Tudo bem, né? Eu pensei, eu vou lá visitar o pastor, né? Cheguei no pastor, aí começamos a conversar. Aí o amigo teu, fulano, o que houve? Não tá morando mais ali? Não, ele saiu da igreja, ele entrou numa nova doutrina aí, e fizeram a cabeça dele, ele tá diferente, já não é mais a mesma coisa. Então, entendeu? Um homem, um casal, uma família, né? Tinha até filho, uma filha, uma bênção na igreja, ajudaram a preservar a igreja num tempo difícil, ajudaram a construir a igreja, gentes boas, queridas, que eu amava, mas agora defendem outras coisas, entendeu? E os caras são especialistas para botar na cabeça da cabeça da pessoa minhoca, né? A pessoa fica desvirtuada, já não é mais o mesmo, fala outras coisas, já não acredita mais na velha doutrina, não. É aquela história, né? Mexeram com a estrutura da pessoa, né? Depende de um pouco de dinheiro, com isso e aquilo, papapá, o pecadinho. Isso aí não faz mal. Então, é lamentável, mas isso existe, né? E quanto que é necessário a pessoa, né, estar diariamente, né, renovando o pacto com o Senhor, né, colocando na presença do Senhor alguma dúvida, algum problema, alguma situação, né, e ali, perseverança, a palavra diz, né, não está mudando, correndo à busca de doutores, né. Paulo, por exemplo, ele antes do encontro lá, no caminho de Damasco, ele era um mundano qualquer, acreditava em tudo que é história, e depois que Deus falou com ele de perto, ele viu que não tinha como lutar contra, né? E tem pessoas que têm grandes experiências com Deus e por fim, né, abandonam. É a perseverança, né, pessoal? Mas o que eu quero dizer hoje, botei a capa impasse, né? Impasse. O mundo está em impasse mesmo. A Ucrânia e Rússia, né? Os ingleses mandando arma também, os ingleses não são tão santinhos, não. Não, essa história que o inglês é berço do cristianismo, de repente mandando arma, né? E eles lá, bem abrigadinhos, a casinha deles, bem inteirinha, os ucranianos recebendo bomba, né? Claro. Fizeram uma apreensão de arma lá na Rússia, mas é um arsenal de guerra, de armas
que mandaram para a Ucrânia, né? E querem paz. Agora me diz, que tipo de paz é essa? Tu chega, tu dá um chute lá, quase quebra a perna do cara e quer paz. Esse mundo tá complicado, pessoal. Né? A cerimônia, por exemplo, agora até esqueci o nome, né? Que eles servem pão e sal, né? Os russos fizeram isso na Copa agora, na Olimpíada, né? Receberam os visitantes com pão e sal. É uma cerimônia de paz, de amizade, de cooperação, né? Mas parece que o pessoal não se lembra mais. Não se lembra mais. Os russos, por exemplo, segundo eu escutei agora há pouco o Caio falando, alemão, a Rússia há muitos anos tá mantendo a Europa com gás. Inclusive agora a Ucrânia está recebendo gás indiretamente. Entendeu, pessoal? A Europa é um continente, dá para dizer, né? E parte desse continente é a Rússia. E aqueles paizinhos pequenos não tem muitos elementos naturais assim para se manter sozinho. Eles dependem da Rússia. Aí surgiu esse movimento aí, vamos destruir a Rússia, isolar a Rússia. Parece que é o inferno, parece que a Rússia incorporou sabe, o Satã, tá? E eles vendem essa ideia. E pessoas acreditam. O Bolsonaro acredita que ele é um mensageiro, um líder, sabe, de Deus na Terra. Né? Embora que a gente pode discordar um pouco, né, pela maneira como ele age, né? Amaldiçoando as autoridades, a Bíblia não, o que a Bíblia diz? Orai pelas autoridades, não amaldiçoar, não difamar. Agora o nosso ministro aí, né, que eles apelidaram Xandão, assim, tipo bem, um termo bem chulo, né, Xandão. Ele publicou na internet, eu vi, assim, ele botou o vídeo daquele pessoal lá em Brasília. Aquilo era um bando de maluco, pessoas totalmente fora da casinha, né? E pacificar aqui, sabe? Vamos agora perdoar, tá tudo certinho, não tem problema nenhum. O governo depredaram. Teve uma mulher que o capacete dela chegou a fazer um buraco quase, de um ferro que uma pessoa usou. Ela falou, né? Outras pessoas querendo derrubar lá o militar em cima do cavalo, dando gargalhada, uma mulher dando gargalhada, olha lá o carro, o carro estava meio querendo entrar dentro lá da área de água lá, né? Tem uma pequena, ali um lago, né? Mas gente assim, embestada mesmo. E tem gente, tem pastor que defende que não, isso aí é coisa que, sabe? Lamentavelmente a gente tem que ouvir coisas, né? Passar por cima da história do país, passar por cima de instituição, passar por cima de tudo. Um bando de depravado, né? E avançavam contra a autoridade. Aparece a cena ali quando eles romperam os portão e foram avançando, parecia um exército mesmo. O gramado, assim, recebendo aquelas bombas com fumaça e tudo, e eles avançando lá para dentro dos... E o Bolsonaro disse, não, isso aqui não, que ele não fez nada. Nada. Mas Deus está vendo. De repente não usa a lei do homem, usa a lei de Deus. Né? Aquele que veio ofender Israel, né? Ele já era parte de uma dinastia, não era o primeiro, eram vários, né? Senaqueribe, né? Da Síria, né? Vai fazer isso, vai fazer aquilo, né?
quem é que pode contra mim, isso, aquilo, se exaltou, né? E aí quando vê, o rei foi falar com um profeta, né? O profeta que estava naquela época, né? O profeta não é Eliseu, o profeta... Ai, Jesus, Deus me dá sabedoria. Tem que ler mais a Bíblia também, né? Eu fui falar com o profeta disse, né? O profeta eu já mais recente, né? Que teve a visão, né? Do Jesus, do Deus no templo, né? E agora quem enviarei, né? Esse aí. Aí, Deus falando, né? Esse profeta disse, não, calma, Deus vai dar um jeito. Ele fez a oração dele, pai. Na madrugada o anjo desceu, 185.000 mortos. Voltou para casa, o Senaqueribe, né? O homem que praguejou, que falou, que ofendeu, né? Então, não precisa o homem fazer, Deus também faz. E lá ele foi morto, lá no templo dele, né? Os filhos dele mataram ele. Mas é isso aí, né? Pessoal, estamos aí no impasse. Essa guerra, né? Tem que terminar, enfim, eu acho. E espero que em breve tudo se arrume, né? Tudo volte no seu lugar. Embora que a Bíblia fala que tempo de guerra e rumores de guerra, né? É o que está acontecendo, né? É o que está acontecendo. Bom, eu acho que eu não vou entrar em detalhes, coisas da minha vida, que Deus tem muita coisa para fazer também, e à medida que a gente vai aperfeiçoando, vai criando, vai tendo mais firmeza, inclusive, né, a gente vai compartilhar com as pessoas. São tempos difíceis, sim, temos que estar firmes, né, e congregando também, né. Então vamos encerrar. Amanhã, agora amanhecer já é 2h54. Perdi o sono, né? E aí amanhã tem escola dominical, não sei se eu vou ir, vamos ver, né? Não é muito longe aí. Eu tenho uma certa facilidade. Imagina em outros lugares, né? 30, 40 graus negativo e na igreja. Tem que ser bem equipada, né, pessoal? A igreja sem calefação, às vezes. Aí vai passar frio na igreja, não, ficar em casa. Mas tem tudo isso, né? Eu tenho um pastor, Tibério, tá lá na Sibéria. É um brasileiro, tá pregando. Aí o pessoal fala muito, exorciza a Rússia, não sei o quê, mas tá lá. Tem o documento brasileiro, é respeitado, já criou um grupo de irmãos, está reformando lá uma igreja, questão de calefação e coisa, e lá é muito mais dispendioso, né? Aqui no Brasil nós botamos um vidrinho aí, ele segura o frio. Na Rússia o vidro não faz nada, tem que ser duplo, triplo às vezes. A parede tem que ser dupla, né? O piso tem que ser revestido tem que ter caldeira de repente para esquentar as paredes. O pessoal se engana muitas vezes, sabe? Falam do que não conhece. Falam, nunca pisaram na Rússia e já sabe tudo da Rússia. Da onde? Porque ouviram falar. Tem um amigo meu aí que ele é brasileiro, ele está estudando na Rússia, já faz 7 anos que tá lá. Ele também, o relato dele é que ele só de ouvir falar. Aí quando vê, ele começou a conversou com um, gostou, se interessou, ele contou hoje à tarde, eu assisti o testemunho dele, muito bom, muito bom. Saiu lá do Nordeste, está na Rússia, fez curso seria tradutor bilíngue aqui no Brasil, mas a pessoa assessorar lá um gabinete, algo, relações internacionais, assim, eu quero dizer, sabe, né?
tem um campo vasto de trabalho, né? E ele agora está gostando da Rússia, tá? E Deus, de repente, está usando ele também, né? Porque sabe, vai me usar também. Então, nós, preconceito, ideia pré-estabelecida, porque eu vi um falar, sabe? Uma pessoa, de repente, tem uma experiência negativa lá no Paraguai, são tudo ladrão, roubaram, me expulsaram, roubaram tudo que eu tinha. Mas é um caso. De repente o cara tem lá todo um leio, ele se envolveu, ele fez falcatrua, de repente não tem autoridade nenhuma para reclamar. Né? A gente não pode se basear no relato de uma pessoa, porque é bom conhecer de perto, né? Sentir o que quem está certo, quem é que fala a verdade. Essa aí de que falou a verdade, tem muitos que dizem que falam a verdade, mas lá o secretinho dela, né? Ou a pessoa começa a se exaltar, não, porque são tudo corruptos, tudo, e ele acha que ele escapa, não. Os olhos de Deus vê tudo. Essa questão da gente ser muito severo nas nossas afirmações, todos nós temos alguma falhazinha aqui, que se Jesus não nos curasse, o que seria de nós? O diabo ali acusando o dia todo, nos massacrando. Aí Jesus mandou embora, sai. Aí nós temos paz, lógico. Esse é o cerne da coisa. Andar com Jesus, vivendo a paz. Larga as coisas do mundo, enfim. Deus tem coisa boa para nos dar. Vamos encerrar. Fique na paz, que o Espírito Santo te use. Peço em nome de Jesus. Amém. Valeu, pessoal.